Fala galera, aqui é o J Lima do FIS 360. Bora para mais um vídeo. E galera, nesse vídeo aqui vamos falar dois ativos, o GGRC e o ALZR, né? Eu considero uns fundos bons, tá? Muita gente já começa agora, né, porque ele está caindo, né? O GGRC, não, que é venda com corda, está caindo. Galera, é um fundo bom, tá? É um fundo muito bom. O TRX também é um fundo bom. O TRX fica atento também, tá galera? Que tem muita gente que tem posições muito elevadas nesse fundo, tá? E é assim, ele vai fazer a correção dele, tá? Ele vai longe, tá? Hoje o IFIX subiu bem, tá? Subiu bastante, subiu quase 1%, tá? Mas ele subiu 1%, mas o que mudou aqui para nós aqui, né? Para nós aqui ainda não mudou nada, né? Não deu sinal ainda de que vai fazer que vai voltar, tá? Então, para isso, hoje nós vamos, daqui a pouco eu vou voltar os gráficos, tá? Semanal e o diário, que é a partir dali que a gente começa a ter uma noção, né? Que pode acontecer se ele vai fazer essa volta. Lembrando, galera, que é aquele mesmo formato, tá? Quando ele cai muito, tá? Ele gera uma vela parecida com essa aqui, tá? Que é o tal do martelo, tá? E o pessoal compra forte e ele volta a subir, tá? Então, são pontos de atenção. Aqui não gerou nada ainda. O pessoal fala, mas se ele gerar essa vela aqui, ele pode sim, galera, porque essa vela aqui é mensal, tá? Então não tem nada definido nessa vela, tá? Ela pode chegar aqui, bater e gerar esse martelo aqui também e subir, tá? E vai embora. Aí você fala, mas e aí? Galera, pra mim não fica nada interessante, né? Eu não vou comprar, tá? A renda variável, galera, tem um ponto que é muito interessante. É você saber esperar, tá? Você tem que esperar. Porque se você não sabe, vai comprar, tudo que você vai comprar agora é caro, né? Você vai comprar uma passagem de avião agora, ela é cara. Mas se você se programar, você pode comprar uma mais barata, tá? Uma passagem aérea mais barata se você se programar antes, né? Então tem que ficar atento com isso. E em renda variável é a mesma coisa, tá? Então, muita gente está comprando agora, né? Hoje mesmo subiu bem, então muita gente comprou. Agora, você tem que ver, né? Não é melhor comprar, né? Quando ele cai, do que você comprar em topo, né? Que topo é proibido, tá? Aqui mesmo eu já passo até para vocês. Você não compra topo. Você compra topo, por exemplo, em ação, em ocasiões especiais, tá? Em ação. Tem umas que é a mesma coisa, topo é venda, né? Não tem outro jeito. Então você fica a ver navios, né? E aqui não é diferente, tá? Então fica muito atento com isso aí, tá? Outra coisa, galera, tem alguns vídeos que eu vou passando para vocês, eu vou passando sobre os candles, tá? Para vocês, o vídeo anterior também falei bastante sobre os candles, né? O tipo de candle que vai fazer, que agora é melhor pegar um pouco nisso aqui, tá? Todos os vídeos eu vou passando isso daqui, porque o pessoal vai chegando novo, né? Vai chegando gente nova no canal, que agora chegou o Eric, né? O Eric, seja bem-vindo ao canal, tá? E de repente aqui você vai ter uma ideia totalmente diferente, né? Do que você vê por aí, né? É só ler um relatório, né? Até eu abri um relatório aqui do ALZR também, abri aqui no Investidor 10, mas é aquele negócio, o relatório é um negócio atrasado, tá? Ele não é nada atualizado. A gente fala, não, isso aqui é atualizado, mas não é atualizado, tá? O relatório começou a ser produzido já no começo, né? Depois que já pagaram os dividendos de já começa a aparecer. Se aparecer um problema ali, você só vai saber quando o relatório chegar, depois de um mês, né? Depois de um mês, você vai, o relatório chega e aí você descobre que tem uma coisa lá, né? Mas aqui já mostrou, tá? Aí aqui já mostra que tem uma coisa diferente, tá? Vamos para o GGRC para a gente acompanhar a evolução dele, tá? Então, isso aqui, vamos dar uma olhada no IFIX primeiro, pra gente, que aqui é o ponto de partida, é uma ferramenta aqui muito importante para você fazer uma análise mais interessante, ok? Então aqui, galera, no mensal aqui, ó, não mudou nada, tá? O mensal. Por que eu faço no mensal? Porque assim, o fundo imobiliário tem um problema, galera. É assim, que muita gente fala que a análise técnica não funciona, por quê? Porque ele tem a liquidez é baixa, e é realmente. Só que essa liquidez é interessante, por quê?
ela começa ela torna os fundos mais previsíveis, tá? A ação não, a ação é muito rápida, quando começa a subir você não dá conta, o negócio é bravo. A decisão tem que ser tomada logo, né? E você não, às vezes não processa muito bem esse negócio. Esse aqui não, é lento, tá? O IFIX aqui começou a cair desses pontos aqui, tá vendo? Aqui já deu um sinalzinho, aqui já deu outro. Quer dizer, já que da primeira vela vermelha para cá, nós já temos 4 meses, tá? Se for colocar a outra aqui, já são 6 meses já. Então é muito lento e você tem que ir observando aos poucos. Porque senão você vai comprando, você comprou algum fundo, né? Pega o ALZR, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês que foi mais interessante. Então quem comprou aqui em cima, né, galera, tá atrasado, né? Sinceramente, assim, não tem como comprar isso aqui, né? Isso aqui não tem como comprar. Porque é uma regra bem clara, tá? No mercado de ações, é variável, é assim. Você não pode comprar um topo. É proibido, né? Muita gente já fala isso, né? Você não pode comprar, porque a chance de cair é maior do que subir. Isso é uma lógica, né? Então quem comprou aqui embaixo, a LZR, por exemplo, né? Comprou aqui embaixo nos seus R$ 8, por exemplo, né? Você acha que quando chegar nesses pontos aqui que bateu aqui no topo, aqui nos R$ 10, 10,70, né? Já dá uma boa grana, né? Se você for analisar, depende da quantidade que você comprou, dá uma boa grana. O que você vai fazer, né? Você vai fazer a venda. Ah, mas eu não vendo, né? Não, você é obrigado a vender, porque se você comprou, sei lá, 10 mil cotas disso aqui, né? Você comprou 10 mil cotas disso aqui, o que você vai fazer, né? Você vê na metade, né? Você vê na metade, com o dinheiro no bolso e as outras tá boa, porque o preço médio está aqui embaixo, né? Então, se voltou para cá, você faz outra recompra, tá? Então, é assim que funciona, tá? Vamos para o IFIX aqui. Aqui no mensal, nada, tá? E vocês perceberam aqui, né, que eu vinha sempre falando, que quem viu os vídeos antigos, essas velas aqui não tinham, tá? Então nós estávamos bem nessa região aqui, nessas duas velas aqui ainda, e essas outras não tinham. E eu vinha falando assim que eu tinha o alvo, que é uma correção normal que ele está fazendo, não é nada demais, tá? Não é nada demais. É uma correção normal. Então ele veio até aonde? Média móvel, tá? Não esqueça. Longe da média móvel ele sempre volta, tá? Para a média móvel. Longe da média móvel ele volta, tá? É assim sempre, tá vendo? Longe da média móvel ele vai voltar. Se ele cair para cá, a mesma coisa. Ele fica longe da média móvel e termina voltando de novo, tá? Então é regra, tá? Isso aqui é você ficar repetindo para vocês, para as pessoas novas que vão chegando no canal também começarem já aí preparando o seu gráfico aí do seu ativo e fazer esses treinamentos assim. Por quê? Porque você vai saber exatamente, de repente você está com um fundo aí que você fala, não, eu vou comprar. Ele não está dando compra, né, galera? Porque tem fundos, galera, que é muito bom, né? São fundos assim que o IFIX vai desabar e ele não vai desabar, tá? Vai ficar lá, dá uma mexidinha de leve ali e fica lá, tá? KNCR, por exemplo, é um exemplo, né? Mas, aí a pessoa fala, não, mas ele nunca vai cair. Uma hora ele cai, né? Então, espera, né? Não precisa, né? Você comprar o KNCR agora, tá caro ainda, né? Um fundo caro, não mudou nada, então não vale a pena, né, arriscar. O risco-retorno é muito elevado, né? Então não vale a pena, ok? Então aqui vamos reduzir o gráfico aqui para o semanal, nós vamos dar uma olhada no que aconteceu. O semanal aqui, a semana terminou hoje, tá? Então ele gerou aqui, ó, uma velinha aqui, que é bem interessante ela, tá? Gerou esse martelinho aqui, tá? Que é bem interessante. Esse martelinho agora, galera, o que você tem que prestar atenção agora, tá? Nesse ponto aqui, tem que gerar uma vela, tá? Tem que gerar outra velinha aqui e tal. Deixa eu ver se tem que gerar outra velinha aqui, ó. Pode gerar outra vela, tá? Pode ser até uma vermelha mesmo, né? Ela pode testar o fundo aqui também dele também, tá? Só que assim, ela não pode romper, tá? E de repente pode gerar uma vela verde já assim, ó, tá? Já grandona já, ó. Eita, minhas velas estão ficando muito feias aqui. Então ela pode gerar uma vela já grandona aqui, tá? Então, mesmo com ela pode gerar uma vela assim, grande, que é ruim desenhar com esse mouse aqui. E
Daqui a pouco vem outra verde aqui e ela tem um destino, tá? Lembra que nós falamos agora há pouco, né? Que tá longe da média móvel, tá? Ó. Então, geralmente ele volta para a média móvel, tá? De repente, a média móvel, quando ele encontrar, ela pode estar aqui, ó. A gente está falando do semanal, ele encontra. Esse ponto aqui já começa a ficar interessante, tá? Começa a ficar interessante porque se ele romper essa média móvel aqui para cima, já começa a dar um sinal. Daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico de 60 minutos, o gráfico de 1 hora, só para vocês terem uma noção de que o preço já começa a mudar de rumo, sabe? E você começa já a ver que tem algo diferente. Tem outra coisa aqui também que você pode fazer também, é que assim, depois eu vou gravar outro vídeo mostrando figuras, tá? Figuras que é muito importante, que ajuda bastante também, tá? Você tomar uma decisão se você vai comprar ou não, tá? Então, tem algumas figuras que é muito interessante. Por exemplo, tem de repente ele vai descendo, você também pode colocar barras também, tá vendo? Isso aqui é um LTB, tá? Tem a LTB e a LTA, tá? A LTB é uma vela de tendência uma barra de tendência de baixa, tá? De baixa que você coloca aqui, tá? Você procura pontos assim que ela já testou já, por exemplo, né? E às vezes umas geram até figuras, tal. Se você for colocar aqui, umas já geram uma figura totalmente diferente, tá vendo? Que muitas vezes, depende dos pontos que ela pega, você pode colocar aqui uma cunha de baixa também, tá? Nesse caso aqui ela não dá como cunha de baixa ainda, por quê? Cunha de baixa ela tem que tocar em 5 pontos, tá? No mínimo, ela tem que tocar em 5 pontos. Ela tem que bater aqui, depois bater aqui, tá? É um aqui, 2, 3, né? 4, 5, né? Isso aqui é uma cunha de baixa. Só que assim, chega um momento que ela começa a subir, ela rompe esses pontos aqui. É ponto já pensar em comprar. Mas lógico que o fundo imobiliário, quando está num preço bom mesmo e você confia no seu ativo, então não tem nenhum problema, né? Você já pode começar a fazer uma compra, tá? Lembrando, aqui eu não vou falar para ninguém vender nada, tá? Nenhum tipo de ativo. Por quê? Porque a venda é muito particular de cada um, tá? E para comprar também é a mesma coisa. Eu só quero que vocês entendam e usem nos seus ativos, tá? Tem até um vídeo mostrando como você escolher um ativo, por exemplo, né? Se é um ativo bom para você comprar, né? Se está interessante, né? Então, isso aqui é mais para isso, para orientar você para não cair naquela cilada, né? Aqueles negócios lá que você termina comprando um topo, daqui a pouco desaba e começa a bater o desespero, né? Você começa a aumentar cotas, né? A quantidade de cotas com um preço médio muito elevado, né? Então não é interessante. E renda fixa, galera. Renda fixa é muito interessante porque lá é o seu porto seguro, é ali que você vai guardando dinheiro para oportunidade, né? Se você não fizer isso aí, quando chegar a oportunidade você está sem e você termina comprando de novo, né? Vamos recomprar em topos, que não vale a pena. Lembrando, mercado de renda variável não tem jeito, tá? Ele sempre vai fazer a sua correção, tá? É igual no semanal, é a mesma coisa, tá? O IFIX ele pode vir, nessa hora ele está nesse momento está numa zona que pode retornar, tá? De repente ele pode buscar até esse ponto, 3.780, tá? Mas tem média móvel aqui, ele pode bater e voltar, tá? Igual ele fez aqui, tá vendo? E na outra queda, né? A outra queda foi a mesma coisa, ele caiu, tá vendo? Muito, aí voltou, né, para buscar a média móvel e falhou, não chegou nem perto, já voltou, tá vendo? Então, isso aqui já é um sinal aqui que é interessante também. Essa figura aqui, ó, quando ela desce muito aqui e volta, esse aqui já é um martelo, tá? Lembrando que isso aqui em cima é enforcado, tá? O mesmo martelo dá o nome de enforcado. Quando isso acontece no topo, galera, é venda, tá? Ele vai cair, ele vai fazer uma correção. Então, tem que ficar ligado. Se ele acontecer nesses pontos aqui, ó, não muda nada, tá? Subindo ali, na tendência de alta, não muda nada. Mas quando ele acontece em topo, geralmente é queda, tá? Aqui, galera, só para você ter uma ideia, nós vamos falar aqui do pivô de alta, tá? Que dá-se o nome de um pivô de alta. O nome fala assim, caramba, porque é um pivô de alta, né? O pivô de alta não é simples, galera, é uma figura simples. Ela deu aqui, tá vendo? Ela sobe, tá? E volta a fazer o teste de fundo, que é para ir buscar isso aqui de novo, tá? Quando ela dá a falha
e já começa a andar de lado, começa a vir velas aqui, é compra, tá? Ela vai começar agora a mudar de rumo, né? Ela vai começar uma tendência de alta. Ela fez a tendência de baixa, agora a tendência de alta. É sempre assim, não muda nada, tá? Isso aqui a renda variável, ela é assim, sempre, tá? Se eu voltar o gráfico aqui do IFIX aqui, nesses pontos para trás aqui, você vai ver que é a mesma coisa, tá vendo? Aqui ela subiu, média móvel, e tem uma queda, tá vendo? Esse ponto aqui, ó. Isso aqui já começa, a pessoa já começa a ficar meio esquisito já. Gerou um martelinho aqui e um doji, tá vendo? Isso aqui é fim de ciclo, tá? Você vê essas velhinhas, esse doji, essa cruzinha aqui sem corpo, só essa cruzinha aqui. Então fica atento que isso aqui já é ponto já que ela vai voltar, tá? E você vai testar também, você vai ver também que tem linhas de suporte que já mostra também que, ó, que ela está numa região compradora, tá vendo? É uma região forte em compra. Então você já fica atento, já preparado já para entrar, tá? Vamos achar outro ponto aqui, por exemplo, né? Aqui a gente não vai achar porque foi uma queda muito forte e ela não voltou. Eu vou achar isso aqui no gráfico de 60 minutos. Mas aqui também dá para você ver também, tá? A crise sanitária ela desceu muito, tá? Subiu e essa velhinha aqui ela foi testar o fundo e já deu a falha, né? Então ela bateu aqui e já recuou de novo. Isso é sinal também que o mercado está mudando de direção, tá? Está mudando totalmente a direção. Ele vai subir, tá? Então é isso. É uma coisa assim que no dia a dia você vai treinando, abrindo o gráfico no seu PC, tá? E logo você já está craque já. Você fala, caramba, você vai olhar um ativo assim, você vai ver o pessoal falando, nossa, esse ativo é muito bom, é interessante, está pagando um bom dividendo. Na hora que você abre o gráfico e volta a ele, você fala, caramba, é um ativo que nunca subiu na vida, desde quando ele começou, né? Não faz sentido comprar, né? Então a tendência dele é ir caindo, né? De repente tá abrindo R$ 10 lá, daqui a pouco tem 4, né? Tem 3, né? Tem vários fundos assim nessa condição, tem um monte, né? Se eu procurar aqui já tem uns aqui que é assim. Vou pegar mais aqui no final aqui. Irim, tem um monte aqui, galera, de fundo. Fiagos também, KNCA, fala aqui Quineia, mas pode olhar o KNCA também, é a mesma coisa, né? Acho que GAF também, acho que é a mesma coisa também. Então, tem que dar uma olhada neles, porque tem uns fiagos que são bons, tá? Mas tem uma boa parte é muito ruim, ok? Então, beleza, reduzindo o gráfico para 60 minutos. Em 60 minutos agora, nós vamos dar uma olhada agora bem interessante. Ó, foi o que ele fez aqui nos gráficos de 60 minutos, tá? Então, nos 60 minutos do IFIX, ele desceu, tá? Esse sinal aqui, ó, é um sinal que ele pode buscar a média móvel que ele vai subir, tá? Então, esse sinal aqui é muito interessante, ó. Essas duas velhinhas aqui, ó, tá? Então, agora a gente precisa de quê? Agora, uma para confirmar agora, tá? Uma velhinha aqui para fazer essa confirmação e provavelmente ele vai subir, né? Vai fazer esse teste agora nessa média móvel, nesse ponto aqui, ó. Rompeu aqui, ele pode começar a trabalhar, né, o preço, ele pode vir aqui, tá? E começar a trabalhar em cima dela, mudar de direção, tá? Então, ficar atento. Só lembrando, se ele bater aqui e voltar, a queda continua, tá? Não muda nada. E é vida que segue, vamos buscar o próximo, né? Vamos falar do GGRC, a evolução do GGRC, tá? Então tem vídeo no canal aí, se vocês forem olhar mais para trás, vai ter um do GGRC, que a gente fez uma análise deles que ele estava nesse ponto aqui, ó. E a análise que foi feita, tá? O GGRC, só para você ter uma ideia, tá? O IFIX subiu, tá? O IFIX, colocando mensal aqui. O IFIX subiu, tá? Deu a sua pernada de alta, mas o GGRC não, né? Então o GGRC não deu a sua pernada de alta, ele saiu daqui, tá? Ficou enrolando aqui, bateu aqui e já voltou. Isso é um problema sério, tá? Isso aí já é um problema mais complexo, né? Mas o fundo é ruim? Não, é porque o pessoal já fica meio cismado, né? Esses fundos de papel também, a economia também, assim, o pessoal já fica meio cismado. Porque assim, galera, um gráfico desse aqui tem tudo tá tudo meio aqui. Raiva, emoção, ganância, né? Tá tudo aí, né? O cara, não, eu vou comprar agora aqui, né? Que agora vai disparar, né? Ele não olha nem o topo, né? De repente ele bate aqui e já volta. Esse é o problema. E os fundos imobiliários são previsíveis por quê?
Porque depende do momento econômico, a base é o dividendo. Se o dividendo cair, qualquer fundo, o dividendo cai e já desaba. Não é fundo, não, ação também é a mesma coisa. O dividendo caiu, ele desaba. Tá? Então é assim, sempre. Né? Renda variável, qualquer mexidinha que dá já é muito sensível. A pessoa já começa a fazer a venda e vazando. Né? Então, o GGRC ele estava nesse ponto aqui, tá, ó, essa barrinha aqui, os 9,46, 9,45. E aqui nós já falamos, ó, que ele vinha com muita força, ele vai fazer o rompimento, né? Acho que no vídeo vocês vão ver. E já fez o rompimento. E o alvo dele é onde é? É aqui, ó, nos 8,90. Tá? Mas esse aqui é o último alvo? Não, do GRC tem um monte. Deixa eu voltar aqui no. Deixa eu voltar aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Cada fundo que faz, tá? Por isso, quando você for fazer análise, analise todos os fundos aqui, ó. Aqui tem um fundo aqui também e tal. Outro mais embaixo aqui, tem uma zona compradora aqui também, tá? Então você analisa todos esses pontos, porque todos esses pontos eles se transformam num alvo na descida. E geralmente são pontos que tem um ponto aí que ele vai bater e não vai romper, né? Ele vai ficar martelando do lado, tá? Ele bate ali, volta, ele bate nesses pontos e volta, né? Ele chega ali, sobe, aí desce, bate no ponto, volta, bate, sobe de novo, bate e volta, né? Daqui a pouco ele rompe uma estrutura, tá? Vou até fazer aqui diferente aqui, porque é assim, ó. Toda ação tem algumas figuras que é bem interessante. Por exemplo, essa aqui, ó. Ele vem aqui, sobe, tá? Depois ele desce. Aí vem aqui, sobe de novo, tá? Depois desce, você vai ver uma lateralização sempre por aí, ó. E cria uma imagem dessa aqui. Aqui é uma, tá vendo? Então, esse tipo de coisa aqui é o seguinte. Aí ele desce, aí nesses pontos aqui, tá vendo? Quando ele desce aqui, ele começa a criar suportes, tá vendo? Essa aqui é a região de suportes. Aqui em cima se transforma em quê? Numa resistência, tá? Por enquanto, numa resistência. Por quê? Eu vou colocar a linha aqui, suporte e resistência. Por quê? Aqui se ele romper, aqui já é um suporte. Se ele romper, galera, é queda forte, tá? Porque isso aqui já você pode fazer uma projeção disso aqui. Se você colocar o Fibonacci aqui, ele vai mostrar exatamente para onde ele vai. É o que eu faço na projeção que vocês já viram. Então, e assim por diante. Mas quando ele bate aqui, ó, que volta também, de repente ele sobe aqui também. Aí você vai fazer a projeção para cima, é o ponto que leva ele, né? Ah, mas ele vai cair depois? Aí eu não sei, aí é outra história, tá? Aí já é outra coisa. Porque aí você tem que analisar no mercado, tá? Sempre aos poucos, você vai vendo. E o movimento dele, como é lento, dá tempo pra você ver tranquilo, você acompanha mais com mais tranquilidade, é mais fácil, porque é a ação. A ação tem hora que ela começa aqui, já dispara, não dá nem tempo pra você comprar, já subiu R$5, né? Então é mais rápido, mais dinâmico do que um fundo, tá? Então o GGRC, galera, só para vocês terem noção. Então ele vai buscar o alvo aqui, ele vai atingir esse alvo aqui, tá? Aí a pessoa fala, mas ele não vai subir depois. Não, galera, o GGRC, quando o fluxo, né, de queda terminar aqui, no IFIX, quando começar a subir, é igual o TRX, né? Quando começar a subir, ele caiu, bater uns R$60 lá, né? Quando o IFIX começar a disparar, ele vem, tá? Ele vem com muita força, né? Então, tem muita gente que fala, vou vender. Não, galera, não vende. Aguarda, porque você já está nele, o prejuízo já está grande lá, não tem mais o que fazer, né? O que era para fazer antes, né? Você podia vender uma parte, ou então sair tudo também, porque ele já mostrou isso antes, tá? E aqui o GGRC é a mesma coisa. Fez um rompimento aqui, galera, ele tem espaço ainda para queda, tá? Eu até falei quando ele bater nesse ponto aqui, eu faço uma compra. Mas eu nem faço a compra, eu nem vou fazer a compra, tá? Nem vou fazer a compra porque a margem aqui está muito baixa para mim. Então eu preciso de uma oportunidade real mesmo. Esse aqui, em torno abaixo ali nos R$8, para mim já é interessante, tá? Para comprar esse fundo. Aí já fica bom mesmo. Mas aqui ainda não é interessante aqui nos seus R$9, tá? Não fica interessante para eu fazer uma compra. Mas de repente para você é outra condição. Você pode fazer uma compra. É melhor do que você comprar aqui em cima, né? Nesses topos aqui, ó. Melhor você sair comprando, né? Comprar aqui embaixo do que você comprar em cima, né? Mas eu preciso de espaço para queda. A partir desse ponto dos R$8, ele começa a ficar interessante para você ir comprando, tá? E é assim que a renda variável funciona, ok? A LZR, vamos fazer agora
começando do zero aqui a análise dele, tá? Que eu vou salvar ele também. Aquilo que nós falamos, galera, topo, tá? Ó, atingiu o topo. Você não compra, né? Vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Vou colocar uma barrinha no topo que ele fez aqui, ó. Vocês percebem que é um padrão, né? Todos é a mesma coisa. Ele desce, sobe e tem um topo. Venda, né? Aqui já mostra, dá sinais de venda, né? Se você for analisar as velhinhas aqui, já tem velhinhas aqui mostrando, né? Você lembra da velhinha que eu falei que era o enforcado? Olha uma aqui, ó. Ó. E a outra parecida também. Então, quando começa a dar isso aqui, você já percebe que já vai vir velas muito fracas. Olha só um monte aqui, ó. Muito fraquinha. Isso aqui, geralmente, galera, é fim de curso, né? É o fim do círculo. Então, é hora de descer e buscar outro ciclo, né? Começa o ciclo de baixa e depois começa o ciclo de alta de novo. É assim que funciona o mercado, tá? Então, a LZR é um fundo ruim. Também eu gosto do LZR, é um fundo bom. Eu nunca comprei esse fundo, não. Eu vim observando mais ele nesses últimos dias. Então, um fundo híbrido, né? Ele tem galpões logísticos, tem renda urbana, tem um monte de coisa nele, né? Embutido nele. É um fundo assim já bem dinâmico, né? Então ele busca a renda em vários pontos, né? O GGR isso aí não, é mais o galpão mesmo, mas ele já busca tudo, mercados, né? Também. Então é muita coisa que ele é bem dinâmico esse fundo. Mas aí o dividendo, né, galera? O dividendo dele ele pagou 8 centavos, tá? Então você vai comprar esse fundo aqui por 10 reais, né? Ele pagando 8 centavos, né? Só se o juro baixar muito, viu? É juro ali de 7%, 6%. De você compensar isso, né? Senão não vale a pena, tá? E aqui, do jeito que ele vem aqui, é a mesma coisa. Aqui ele já atingiu o alvo dele, tá? Ó. Aqui em cima já tinha região de suportes aqui em cima, tá? Que ele formou com essas quedinhas aqui, ele já formou uma região de suporte, que é essa aqui, tá vendo? Nesse fundinho que ele fez aqui já gerou. Então vocês observam que ele começa a cair e bate e gera um fundo e volta. Então quando isso acontece, galera, é sair, tá? Total, ou então sair uma parte e deixa outra. Se você comprou aqui, vende 50% e sai fora. Pega uma. Se você comprou aqui embaixo nos seus 8 reais, você já ganhou uma boa grana aqui nos 9, né? Nos 9 reais. Tá 9,70, né? Então, ficar atento que ele pode vir buscar esse ponto aqui e tal. 8,90, 8,96. Então isso aqui é bem interessante, tá? Você não pode... Aqui esse ponto aqui, galera, olha só. Aqui, tá, ó. Ele tem um suporte aqui, ele não rompeu ainda, tá? Apesar que ele passou aqui, mas não tem nenhuma velinha confirmando esse rompimento, tá? Essa vela aqui bateu aqui, já voltou. Já subiu média móvel e queda, só que ele está batendo na média móvel e caindo. As próximas velas vão ver o que ele vai fazer aqui. Se ele vai bater, se bater aqui e voltar, provavelmente ele vai descer de novo e tem alvo bem definido aqui embaixo, tá vendo? Ele vai ter um alvo aqui, o último que é aqui, ó, que é esse ponto aqui, mas já tem outros aqui embaixo, né? Onde ele faz um fundo, é também um alvo também, tá? Então, se ele romper isso aqui, você pode fazer uma projeção, tá? De cima para baixo, geralmente ele vai levar para cá, tá? Leva para esse ponto aqui. Então, esses pontos aqui são pontos de alvo dele, que você pode buscar também ali, ó, 9,40, tá? Mas eu não compraria esse fundo nesse ponto, não. Só abaixo de 9, tá? Acima, eu não compro. O fundo é bom, beleza, o fundo é muito bom, mas eu não compraria ainda, tá? E aonde ele faz um fundo, tá vendo? Aqui é outro também, ó, 8,67 e assim por diante. Aí você vai fazendo o quê? Vai olhando o quê? IFIX, tá? É ele que vai começar a mandar nesses pontos aí, ok? E lembrando que o IFIX nunca entrou em tendência de baixa, né? Aqui ele pode chegar aqui nessa linha de suporte aqui, tá? O cara fala, mas subiu quase 1% hoje, então, mas não tem nada ainda, tá aqui, confirmando que ele vai subir, ok? Então, galera, antes de finalizar aqui, eu peço que você se inscreva no canal, tá? Que é muito importante, ajuda muito, né? Muito mesmo a gente divulgando esse negócio e passando para vocês o máximo possível, né? Vocês vão praticando até fazer, até ter uma confiança, né? E mostrando esse tipo aqui que eu mostrei igual o GGRC, os alvos sendo atingidos, é bom que você vai começando a ter mais confiança, você vai preparar tudo
e você vai observar, né? Você vai falar, não, aqui é um ponto interessante, ok? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, ok?